Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo Podcast com Roberto da Luz. Olá, amigos e amigas. O nosso bate-papo de hoje é com o líder comunitário e político da região da Água Verde de Blumenau, Altemar José Nogueira. Altemar é paranaense, radicado em Blumenau desde 1991. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, a luta histórica dele, a dedicação à comunidade. Tudo bem, Altemar? Tudo ótimo, Roberto. Então você é paranaense? Sim, sou paranaense de Icaraíma, Paraná, mas já resido em Blumenau já há 33 anos. Algumas pessoas brincam e chamam o paranaense de pé vermelho, porque lá, em alguns lugares, a terra é vermelha. Na tua região, a terra era vermelha? Realmente confere. Geralmente eu pego férias e vou para lá, fico lá 15, 20 dias. Quando eu volto, geralmente é mais uns 20 dias para tirar o vermelhão do pé. Ô Temar, com que idade tu veio do Paraná para Santa Catarina? Olha, quando eu saí do Paraná para Santa Catarina, na verdade eu não vim para ficar. Eu só vim para passear, né? Porque minha mãe já uns 2 anos atrás já estava morando aqui. A minha mãe é professora. Ela fez um concurso para professora. Ela veio fazer um concurso para professora e passou, acho que em terceira, quarta colocada. Aí lá onde que ela estava, em Umuarama, que era uma cidade vizinha de Icaraíma, ela ganhava X, aqui ela ia ganhar Y, praticamente umas 3 vezes mais. Ela veio morar para cá com as minhas 3 irmãs, né? E minha avó. A tua mãe é a dona Alconides? Isso, Alconides Ferreira de Sena. Ela é a proprietária da creche O Cantinho Bom Pastor? Sim, até inclusive agora esse mês agora fez 15 anos a creche Cantinho Bom Pastor. E para quem não sabe, é aquela creche que foi vítima do atentado em 2022. Isso, fez um ano agora, dia 5 de abril agora. Então foi 2023. Isso. Aquilo foi uma coisa dramática, né? Como é que a tua mãe enfrentou essa situação, Altemar? Olha, a mãe ela tem assim 2 fases da vida dela. Até o dia do ocorrido e após o ocorrido. Igual eu falo, minha mãe hoje está com 68 anos e ela é professora desde os 14, 15 anos. Numa época que começou lá atrás, lá que era nomeada pelos prefeitos, pessoas que tinham, acho que 2º grau, nem tinha 2º grau, depois fazia curso superior e começava a dar aula assim, já por indicação assim. No interior sempre foi assim, eu acho que acredito que no Brasil tudo era assim, né? Pessoas indicadas que tinham um conhecimento a mais começavam a dar aula ali já para primária, né? E tanto que ela hoje ela tem acho que 3 faculdades, tem 4 pós-graduação, dela veio se aperfeiçoando no longo da vida dela, né? Mas só que desde o ocorrido ali da creche ali, como que eu posso dizer assim que ela mudou? Ela se sente assim muito afetada, ela estava no dia no local, estava na sala dela, e como foi uma coisa assim muito rápida, fração de menos de 30 segundos, isso afetou que ela se sente culpada por não poder ter feito nada. Ela fala assim, conversando com a gente, que se pudesse escolher entre as vítimas, se fosse ela escolheria ela. Para ela não passar esse sofrimento agora pro resto da vida dela. Apesar que não tinha o que ela poderia fazer, né, Altemar? Quando um maluco desse invade um estabelecimento armado e faz o que ele fez, não dá nem tempo de reação, né? Não, sim, realmente não tinha o que fazer, mas só, por exemplo, assim, ó, pode ter alguém que goste de dar aula, mas que goste de dar aula mais do que minha mãe, eu duvido. Que goste de trabalhar com criança mais do que minha mãe, eu duvido. Eu não conheci até hoje uma pessoa que se dedica assim de corpo e alma com crianças. Ela não consegue praticamente falar sobre o assunto em público, né? Não, ela evita porque isso afeta muito o psicológico dela. Tanto que agora, quando fez agora 1 ano, ela foi procurada por várias pessoas para poder, né, colocar na mídia, né, o ocorrido, como é que estava, tal, e ela procurou não falar, conversou em particular, porque cada vez que ela fala nesse assunto, ela fica ali 1, 2 semanas com autoestima lá embaixo e não consegue, na verdade, ela não consegue recuperar, assim, ela não consegue superar o ocorrido. Ela se sente assim uma pessoa inválida, né, inválida pela ação de não poder fazer nada. Feito esse registro que era necessário até para situar que é sua mãe, né, faz parte aqui da comunidade onde tu reside, vamos voltar para a tua história. Você veio para passear
e acabou ficando em Blumenau. Mas vamos voltar um pouquinho. Lá no Paraná, como é que foi a tua vida? O que tu fazia? Trabalhava no quê? Qual era a tua atividade no estado do Paraná? Interessante, uma pergunta bem legal. Por exemplo, assim, desde que eu me entendo por gente, já desde os meus 7 anos de idade, eu me lembro muito bem, eu estudava de manhã, até por sinal a escola ficava no sítio. Aí eu saía da escola, né, ia direto para a roça, trabalhar com meu pai. Por eu ser o único homem, né, era o meu pai e eu e mais 3 irmãs. Aí quem tinha que acompanhar meu pai nos trabalhos, sobrava para mim, não tinha outra escapatória. Aí de manhã, antes de eu ir para a escola, eu tratava dos porcos, né, rezava quando não tinha época de manga, porque quando tinha época de manga, geralmente o pai colocava a gente para catar as mangas, tudo que caía. Isso dava um balaio de manga para jogar para os porcos. Eu rezava quando não tinha época de manga, porque eu sabia que quando chegasse a época de manga, o meu trabalho ia dobrar, né? Aí, por exemplo, quando não tinha época de manga, dei só mais no final de semana, no sábado, né? Que tinha porco que não engorda e tal. Ali a gente pegava, cortava o mamão, né? Plantava feijão preto. Eu nem sabia que o feijão preto se comia, eu vim aprender aqui em Santa Catarina. Lá a gente plantava, né, para poder colocar para cozinhar com mamão e dar para os porcos de engorda, né? Aí quando eu cheguei aqui em Blumenau, que eu fui saber que o feijão preto era usado para comer, né? Lá a gente comia, mas só em feijoada, né? Tirando de feijoada era só o carioquinha. Você teve uma vida que muita gente gostaria de ter na agricultura, convivendo com os bichos, trabalhando, mas também, por outro lado, é um pouquinho puxado, né? Como é que você fez para estudar, trabalhando tão cedo, tão jovem? Sim, por exemplo, meu pai nunca assim deixou a gente ficar sem trabalhar. Também nunca falou assim, ó, vocês não vão estudar, incentivava a gente a estudar, mas só que a gente tinha que aconselhar o trabalho e o estudo. Por exemplo, eu quando eu tinha 7 anos, chegava do colégio, o colégio ficava na propriedade, né? Aí eu almoçava, ia para a roça. Aí ficava até a tardezinha, vinha com o pai junto, né? O que a gente fazia? Era época de feijão, estava colhendo feijão, por exemplo, estava plantado feijão no café, o cara não conseguia levar uma rua apanhando tudo, ia junto com o pai. Mas a partir do momento que você já conseguia exercer a função igual um adulto, trabalhava junto de igual para igual. Era dobrar milho, era arrancar feijão, era passar veneno em algodão, passar veneno em café, passar veneno em feijão, bater feijão, trabalho em geral, assim. É o que a gente mexia lá, assim, né? Era café, feijão, arroz. Serviu o quartel lá no Paraná? É interessante, eu pedi dispensa do quartel, né? Porque quem morava naquela região de Caraíma ali tinha que se alistar no Mato Grosso. Aí praticamente todos os filhos ali de agricultor, aqui fala colono, né? Lá fala agricultor, pedia dispensa. Aí podia pedir dispensa, né? Para poder não servir o quartel. E justo hoje, eu estou encaminhando a minha aposentadoria, embora não pareça, eu tenho 30 anos de carteira, né? E eu trabalhei na roça até os 19 anos, e justo lá onde que eu me alistei, pegou fogo lá no local, e o livro que o cara assina lá, que coloca, que é agricultor, tal, esse livro não existe hoje porque foi queimado. Aí eu estou brigando na justiça para poder rever esse tempo de roça. Com que idade que tu chegou a Blumenau? Eu cheguei em Blumenau com 19 anos. Quer dizer que tu veio a Blumenau... Eu vim a Blumenau, na verdade, visitar minha mãe, né? Mas antes de eu vir a Blumenau, né, eu trabalhava para o pai de segunda a sexta, né? Praticamente de segunda a sábado até meio-dia. E assim, no sábado de meio-dia para tarde e no domingo, aí eu fiz uma lavoura de alho. Tanto que o pai plantava alho, né? O máximo que o pai chegou a plantar lá foi 300 quilos. Eu plantei quase 780, quase 800 quilos de alho. Isso pesado na colheita, porque o alho, quando chega na colheita, ele fica leve. Então, se fosse pesado lá quando arranca ele, ia dar mais de 1.000 quilos. Já no objetivo, né, de fazer essa safra de alho para poder casar. Porque eu comecei a namorar cedo, com essa atual mulher que eu estou hoje. Qual é o nome da esposa? Laírce Lopes Nogueira. Vocês tiveram quantos filhos? 3 meninas. Uma faz medicina na FURB, né? Isso, se forma o ano que vem, a Kaline. E as outras? As outras, uma começou agora na FURB também, faz ciências contábeis, uma faz medicina, e a outra está terminando o 2º grau no centro. Então tu já está uns 30 anos casado? Estou 25 anos já, para 26 anos já casado. Um troféu para a esposa, né? Ambos. Então, retornando lá os estudos, né, lá no Paraná, aos 7 anos eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, né? Aí quando eu fui fazer a 5ª série, da 5ª a 8ª, eu já não fiz já no Douradão, já na escola do sítio. Eu fiz numa escola que tinha no município ao lado, que chamava Porto Camargo, que é onde que tem a festa do Pacu, né? Onde que tem, se for pesquisar, a maior ponte das Américas, dá quase 16 metros de ponte, ninguém sabe disso.
E daí eu fiz o segundo grau lá também de manhã. Aí você já tinha que já levantar cedo, andar o carreador que dava 1 quilômetro, pegar o ônibus, né, escolar, e ir e retornar. Aí chegava em casa e ia para a roça, não escapava da roça. A roça era sagrado. Aí quando terminou, aí o segundo grau eu já fiz já em Icaraíma, que já não era já no Porto Camargo. Aí daí era noite. Aí ficou pior ainda, daí eu trabalhava o dia todo na roça. O ônibus, digamos que passava assim 6 horas, 6h30. O pai liberava ali meia horinha, o cara tomava um banho, saía na corrida, subia o carregador praticamente correndo para não perder o ônibus. Aí, e algumas vezes ainda quando era época de safra, alguma coisa assim, a gente acabava faltando na aula, né? Para não perder a safra, né? Ou vinha chuva, alguma coisa assim, né? Aí tinha que se dedicar mais àquilo. Mas era muito raro acontecer, mas acontecia muitas vezes. Mas nem por isso deixei de estudar. E por ironia do destino, uma vez foi uma empresa de Florianópolis, lá em Caraíma, para levar um material para quem ia iniciar no segundo grau, para poder se inscrever se tinha assim, vocação para vir para a aeronáutica. Aí tinha lá uns livrinhos, preenchia tal, estudava. E eu fui um dos que passou. E meu pai, na época, não deixou eu vir para Floripa, porque ia perder, digamos assim, o braço direito dele na roça, né? Aí eu entendi o lado dele, né? Porque era só ele, né? Aí eu fiquei e tal. E depois disso aí, praticamente 8, 9 anos depois, né? Olha eu aqui em Blumenau. Vim cair em Blumenau de paraquedas sem nem imaginar que eu ia chegar aqui. Vim por ironia do destino fazer uma visita à minha mãe, né? Que já estava aqui já há uns 2 anos. Aí vim só para poder ficar uns 3, 4 meses. Aí minha mãe falou assim, ó, já que você vai ficar aqui uns 3, 4 meses, por que você não arruma um emprego, né? Aí você retorna para casar já com um dinheiro a mais e tal. Aí foi na onde que eu arrumei um emprego e fui ficando, pegando gosto pela coisa e estou até hoje, já 33 anos em Blumenau. Retorna para casar, mas a tua esposa era do Paraná ou era daqui? Sim, a minha esposa era lá de Caraíma, do mesmo local, do Douradão. A gente se conheceu na escola, né? Já ali com uns 12, 13 anos. Daí eu já de olhão nela tal, e ela de olhão em mim. E comecei a me namorar. Eu já vim para Blumenau, já namorando ela. Aí 8 anos que eu já estava aqui, namorando. Daí foi quando eu casei daí. Pô, que legal. Então vocês é aquele caso do namoro na adolescência que dura até hoje esse casamento. Sim, conheci ela na adolescência. Isso eu lembro como hoje, assim, né? Que na verdade ela era de uma cidade vizinha, né? Ela morava no interior, numa cidade vizinha. Daí ela foi morar lá com 11 anos. E eu já chegou assim, já olhei e pensei, essa vai ser a minha futura esposa. Escolhi assim. E assim, coisas da vida. Acontece acho que 1 em 1 milhão. É verdade. E aí então tu chegou aqui em 90, 91? Isso, eu cheguei em 91, final de 91, né? A época estava uma crise no Brasil, não tinha muito emprego também, né, Altemar? Isso, tinha, mas só que era mais difícil que quando eu cheguei aqui, eu assim... Olhando, conversando com quem já estava aqui, eles davam prioridade para quem já morava em Blumenau já um ano, 6 meses, né? Por exemplo, assim, você ia nas empresas, os amigos meus que eu tinha aqui que já estavam trabalhando, eles comentavam, ó, você chega no local lá, eles dão prioridade para quem está aqui já um ano e pouco. Para quem realmente chegou, é mais difícil conseguir emprego, mas consegue. Até eu usei isso aí como estratégia para conseguir o meu primeiro emprego, né? Daí a minha mãe falando para mim assim, por que você não arruma um trabalho, né, para poder retornar lá para Icaraíma já com um dinheiro a mais, para casar e tal. Aí foi na onde que eu peguei um ônibus até na FURB. Daí eu pensei, vou trabalhar de cobrador de ônibus. Aí desci ali a rua São Paulo de a pé, fui até ali perto da Gaita Zeri, onde que tinha ali a garagem da Glória, peguei lá uma ficha, né? Aí levei essa ficha para casa para poder preencher e levar no outro dia, né? Aliás, eu preenchi já no mesmo dia e deixei lá. Aí quando eu estava retornando pela rua São Paulo, daí eu vi assim, bebidas Thomson, e aí Guaraná Antártica, né? Daí eu deduzi assim, é uma fábrica da Antártica, né? Daí foi o meu primeiro local que eu passei, retornando lá da companhia de ônibus. Aí cheguei na portaria, perguntei pro porteiro se tinha vaga, e ele falou, não temos vaga no momento, rapaz. Aí ia chegando na portaria o filho do dono, o Fred. Aí falou, o que o rapaz está perguntando aí? Está perguntando se tem vaga, seu Fred? Não, direciona ele lá pro departamento pessoal. Aí eu cheguei no departamento pessoal, o porteiro me acompanhou. Aliás, foi até o Fred que me acompanhou até o departamento pessoal, que ficava do lado. Aí o Nelson chegou assim e falou, rapaz, nós temos uma vaga, mas é na produção, você tem estudo? Eu falei, eu tenho o 2º grau completo, técnico contabilidade. Daí ele falou assim, mas você não vai ficar, cara, eu vou pegar você aqui, você vai ficar aí 2, 3 meses, você vai sair. Daí eu falei, Nelson, eu tô aqui já 6 meses, cara. Né? Foi uma mentira que eu falei, né? Trabalhando de pedreiro. Uma mentirinha que não causa mal a ninguém. Eu nem fui humilde, né? coloquei pedreiro, podia colocar servente de pedreiro, né?
Daí ele falou assim, ó, tu fala o seguinte, vou te levar lá na produção, você dá uma olhada no trabalho, né, e ver se realmente você, né, se identifica, se fica, se não fica. Daí eu falei, tudo bem então. Aí entramos na produção, aí demos uma volta e falou assim, ó, aqui sai as bebidas, aqui coloca no palete, ali carrega os caminhão, aqui não sei o que, papá, esse é o trabalho. Daí aqui tem bebida que sai aqui, que não sai na altura certa, né, para levar para a linha de produção, essas aqui vocês podem tomar à vontade, tá aqui no congelador, aquelas coisas todas. Daí retornei, ele falou assim, o que você acha? Eu falei assim, ainda ganha para poder fazer isso ainda? Claro que eu aceito. Porque o cara trabalha na roça, no sol, chuva, aí chega numa empresa, produção, cobertinho. Pensei, isso aí para mim não é nada. Aí eu comecei assim no meu primeiro emprego, assim, na Bebidas Thompson, e fiquei lá 4 anos, só saí para poder, porque eu vi que lá eles não pagavam estudo na época, né? E tinha outras empresas que pagavam estudo. Daí, como eu já estava morando aqui, eu vi que eu tinha que estudar para poder realmente sair da bolha, né? Não ficar naquela mimice, né? Melhorar de vida, que é o que as pessoas que vêm de fora fazem isso com muita dedicação, né? Sim, tanto que na época, na Bebidas Thompson, no setor que eu trabalhava, nós éramos lá eles tinham uns 170, 180 funcionários, mas no meu setor dava uns 35. Por incrível que pareça, de Blumenau só tinha uma pessoa, que era o operador de empilhadeira. Os demais, até hoje eu tenho contato, muitos deles, né? Fiquei muitos amigos, era tudo da cidade vizinha, interior do Paraná, interior de Santa Catarina, tudo pessoas que vinham de fora para trabalhar. E dali da Thompson, tu ficou quanto tempo? Eu fiquei quase 4 anos na Thompson. Daí eu entrei na produção, aí eu era o único que tinha o 2º grau na produção. Aí com quase 2 anos, saiu uma vaga de laboratório, né? Daí eu fui concorrer a essa vaga. Aí fiquei no laboratório mais quase 2 anos, daí, na preparação do xarope daí. Aí foi na onde que eu vi a necessidade, né, conversando com pessoas que já tinham curso superior, a necessidade de estudar para poder dar uma condição melhor para a família, né? Aí foi na onde que eu vi que uma empresa que pagava estudo era a Rigesa, na época o nome Rigesa. Eu tinha meu padrasto que trabalhava lá. Mais perto da tua casa, tu já morava aqui nessa região? E tinha meu cunhado que trabalhava lá, tá lá até hoje, né? Meu cunhado tá lá com quase 35 anos de Rigesa e meu padrasto saiu com 35 anos, saiu há 2 anos atrás. E daí eu coloquei ficha nessas 2 empresas, na Creme e na Rigesa. Aí eu fui chamado na Creme. Aí eu comuniquei a Thompson que eu ia sair, porque lá eles pagavam, na época, 50% da faculdade, eles entenderam perfeitamente. Mas falou, as portas estão abertas, se caso não der certo, se você querer retornar para aqui, para Bebidas Thompson, será um prazer ter você aqui. E depois da Creme? Aí depois da Creme, eu entrei no 3º turno, né? Eu peguei um turno que hoje, né, se fosse para escolher, não tinha pegado, né? Porque era um turno que depois a gente ficou sabendo que esse turno ele abria e fechava na Creme, na adesivos, assim, no decorrer de várias vezes assim dos anos, né? Aí eu entrei no 3º turno, por quê? Porque eu estudava de manhã, eu tinha feito um vestibular para Química Têxtil e era de manhã. Daí eu pensei, eu vou ter que trabalhar então à noite para poder chegar em casa e ir para a faculdade, né? E daí eu estava 1 ano na empresa, né? Tudo certinho, fechou o turno. Nós era em 27, praticamente ficou só um encarregado que foi transferido para de dia e os 26 foi desligado. Aí nessa época que eu fui desligado, eu estava noivo, né? É uma coisa que eu não aconselho ninguém fazer, a mulher grávida, né? Daí eu me vi desempregado, né? Daí eu pensei, mas estava com casamento marcado, né? Foi em 2008, foi em 98. Daí, resumindo, como a Creme pagava a faculdade, a gente pagava a faculdade e a faculdade reembolsava, a Creme reembolsava 50%. Aí eu paguei a faculdade naquele semestre, né? E com aqueles 50% que a Creme me reembolsou, foi o dinheiro que eu usei para poder casar e mais a minha esposa também que ajudou. Na época. E aí ela veio para o Blumenau também. Isso, daí casamos, aí eu estava desempregado entre aspas, né? Que daí eu fui trabalhar numa empresa de consórcio, né? Aí eu rodava Santa Catarina inteira, tinha mês que vendia, tinha mês que não vendia. Trabalhar com vendas é assim, né? Aí fiquei 1 ano nessa empresa. Mas só que quando eu tinha saído da Creme ali já um mês e pouco, eles me chamaram de volta. Que daí o turno reabriu. Mas só que eu não aceitei voltar, porque na época, digamos assim, eu estava ganhando 1,70 a hora. Eles me chamaram a 55 centavos. Era praticamente assim, 2 vezes e pouco a menos. Aí eu não aceitei. Daí eu pensei e falei assim, como é que eu vou voltar a retornar, né? Já com experiência, produzindo que, né, um operador
produz e por esse valor eu não aceito. Aí ficou por isso. Daí quando fez 1 ano certinho, daí eles estavam com uma produção muito alta, eles me ligaram, ainda continuava na venda de consórcio. Aí falou assim, Nogueira, se você quiser retornar aqui, a gente paga você o mesmo salário que você ganhava quando saiu. Mas só que daí vai entrar bastante pessoas, né? Você fica quieto, não comenta com os demais para não gerar um desconforto com os demais que está sendo contratado, né? Eu retornei, fiquei quieto, fiquei na minha. Aí fiquei por 12 anos lá dentro. 12 anos. Isso. Daí assim que eu retornei, eu vi a necessidade de estudar, né? Aí quando eu saí a primeira vez, eu estava fazendo engenharia química, estava fazendo química têxtil, né? Aí fiquei 1 ano fazendo, né? Fiz 3 semestres. Aí quando eu retornei, que eu fiquei desempregado, não estava estudando. Daí eu retornei e comecei a fazer engenharia química. Aí eu fiz 3 semestres de engenharia química, né? Daí eu vi que realmente era muito difícil. Eu trabalhava à noite, estudava de manhã. E não é porque a gente não tem conhecimento, mas é muito puxado. Na minha época era 11 matérias. Eu sei que o 3º semestre de 11 matérias eu fui para exame em 9. Aquilo os caras falavam, mas Nogueira, de exame, não gosto de aproveitar até o último dia, que eu estou pagando para poder se defender, né? Daí eu vi que era demais, eu pensei, não, eu vou trancar esse negócio, sair fora, trocar de faculdade. Trabalhar na produção, estudar, não é fácil. É muito difícil, é muito puxado. Eu tinha uma dificuldade assim, né? Daí eu peguei e troquei para administração. A administração foi mais light, as minhas notas eram sempre 9, 10 e estudava bem menos. Mas daí já não tinha aquela pressão toda de cálculo, aquelas coisas todas, né? Já era mais fácil para mim daí. E a tua vida comunitária que te fez destaque, que te trouxe aqui no nosso bate-papo de hoje, no Vai Vendo? Qual foi a tua participação na comunidade? Como tu começou a te interessar por ajudar as pessoas? Olha, desde que eu me entendo assim por gente, eu sou assim focado assim em trabalho comunitário, né? Já lá na minha região, lá já quando eu tinha meus 19 anos, já exercia alguma coisa, né? E quando eu vim para cá, igual eu te falei, a gente faz muitos amigos nas empresas, né? Eu fiz vários amigos na Thompson. Aí quando eu entrei na Creme não foi diferente. Tive contato lá com várias pessoas que trabalhavam na comunidade. Aí pela aquela amizade que você vai tendo dentro da empresa, né? As pessoas vão te chamando, né? Aí eu tive lá, eu não vou citar nome, porque se eu for citar nome, tem que citar nome de muitas pessoas, né? Daí eu fui convidado para trabalhar na Igreja Perpétuo Socorro, trabalhei muitos anos ali, no festeiro, trabalhei na São Cristóvão, trabalhei fazendo trabalho comunitário, assim, de voluntário, né, de pedágio, muitos anos fazendo isso aí, sempre as pessoas chamavam, eu ia, e tirando disso aí, eu sempre tive, assim, a vontade, uma coisa, assim, forte de ajudar as pessoas, de fazer a diferença. Você é doador de sangue? Sim, eu sou doador de sangue já há 28 anos já, a cada 3 meses, 4 meses, eu vou lá, eu tenho pena de quem recebe o sangue de um corintiano, né, mas eu faço isso aí com a maior vontade. Mas então o teu trabalho comunitário, principalmente na região aqui do Água Verde, foi nas igrejas? Sim, sim. Através de pessoas que já trabalhavam lá, né? Aí eles têm uma certa dificuldade de arrumar pessoas de confiança para trabalhar, para coordenar, para cuidar de algum setor, né? Eu sempre trabalhei assim daí. Aí tirando disso aí, assim, por exemplo, assim, ó, eu faço doações, assim, eu tenho como hobby, né? Eu faço doações de muda de árvores já há 25 anos. Que eu dou, por exemplo, assim, ó, hoje eu tenho em casa para doar abacate, jaca, pitanga, eu sempre tenho. Teve vezes de eu fazer mais de 1000 mudas de árvores e doar assim em 2, 3 meses. Eu sempre faço isso. Isso como um hobby, como um passatempo, como hobby, coisa que te passatempo. completa. Se a gente der uma volta pela cidade de Blumenau, vocês vão ver vários lugares que tem pé de jaca aí que foi doação minha. Eu faço isso assim. Tu compra semente, cultiva semente? Não, geralmente quando eu viajo para casa do pai, né, que meu pai ainda reside no mesmo local até hoje, geralmente eu trago jaca de lá. Agora, recentemente, eu trouxe, fiz muda. E de jacas que eu tinha plantado lá quando eu tinha meus 7, 8, 9 anos. Daí eu trago a jaca, faço muda e o abacate eu tenho em casa, né? Eu faço Dizem muda. que tem que ter a mão boa para plantas, para flores. Tu tem essa mão, então, para... Eu não sei se é a mão boa, cara. Eu sei que é o dom, cara. É uma coisa assim que, se eu for no local comer uma fruta diferente, eu não sei jogar o caroço fora. Eu trago para poder plantar. É mais forte do que eu. E não sei se isso puxa... Eu tenho uma filha, minha filha do meio, acho que puxou isso de mim. Ela é a mesma coisa, a gente sai para passear por aí, quando eu vejo ela tá com a mão cheia de semente de árvore, semente de flor, essas coisas, e traz para poder plantar. É uma coisa assim que não tem explicação. Que legal, isso é muito bom. Em tempos de mudanças climáticas, de necessidade de preservar o meio ambiente, tu ainda cultiva plantas que servem como alimento, né? Que muitas vezes as pessoas
plantam flores ornamentais, mas poucas pessoas se lembram de ter no seu quintal, às vezes, uma fruta, né, que pode fazer a alegria de uma criança. Porque a gente, quando era criança, a gente comia abacate, ingá, abacaxi, tudo produzido em casa, né? Tangerina, laranja. Hoje você tem que ir à feira, tem que comprar. Não é bem diferente você subir num pé de laranja e descascar a laranja, comer lá 5, 6, 7 laranjas, como a gente fazia quando era criança, Altemar? Isso faz a gente voltar ao passado, relembrar o passado, né? Eu, por exemplo, em casa, no meu terreno, eu tenho graviola, abacate, quase todos os tipos de laranja, pocã, cana de açúcar. Até essa minha menina que gosta também de fazer plantio assim de muda de árvore, ela gosta muito de cana de açúcar. Tem muitas crianças aqui em Blumenau que não sabem o que é uma cana de açúcar. Até a minha mãe agora recentemente, eu levei para ela lá, acho que umas 20 canas de açúcar, ela fez um trabalho lá na crechinha Bom Pastor, a respeito da cana de açúcar, do açúcar, do melado, de todos os derivados. E do excelente suco que dá, né? O caldo de cana é maravilhoso, saudável, energético. Altemar, e quando que a mosquinha da política te mordeu? Rapaz, isso aí é uma história assim, ó, que eu não sei se é por Deus, se, do que se... Por exemplo, quando eu fiz meu curso superior, lá em 2008, uns meses após formado, a gente ganhou uma palestra ali no shopping, nem a marca, né? E nessa palestra, eu não posso dizer assim que eu acredito, mas só que o que tocou a minha parte eu acredito, né? Era sobre grafologia. E daí lá, nós estava acho que umas 70, 100 pessoas. Aí o rapaz era grafólogo e a esposa também era grafóloga. Daí ele falou do estudo da grafologia, que no Brasil não é aceito, fora do Brasil é aceito para condenar ou inocentar uma pessoa, né? E daí ele falou assim, ó, no final da minha palestra aqui, se 3 pessoas quiserem escrever uma carta no mínimo de 25 linhas, né, eu vou, né, dar o resultado aí da vida dessas pessoas, né, o antes, o depois, mais ou menos assim. Daí eu fiquei curioso. Daí eu peguei e fiz lá umas 25 linhas lá, de onde que eu vim, o que eu fazia e tal, né. Aliás, não coloquei o que eu fazia, já deixei assim, né, só que eu tinha vindo do interior, que eu morava na cidade, assim, casado e tal. Tá. Aí, resumindo, ele pegou, era 2 rapazes e uma moça. Ele pegou a da moça, né, olhou, falou assim, realmente eu posso dizer o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo? Daí ela falou assim, pode, isso não é segredo para mais ninguém e tal. Daí ele contou a história de vida dela, que ela sofria preconceito, né, por parte da família, mais por parte do pai, menos por parte da mãe, pela opção sexual dela, e contou toda a história de vida dela. Daí eu já fui ficando com medo daquela situação, né? Pensei, pô, o cara vem aqui de fora, fala da vida de uma pessoa que está aqui, só pelo que escreveu? Pensei, complicou, hein? Tá. Aí pegou do rapaz, o rapaz eu conhecia ele, né? Aí falou assim, ó, fulano, você é uma pessoa que tem aniversário seu, que você tem 100 pessoas na sua casa. E tem aniversário que você não tem ninguém. Você tem uma dificuldade, cara, de manter suas amizades, né? Daí ele falou, não, realmente é isso mesmo, cara. Por sinal, eu fiz aniversário agora esses dias, tinha lá meia dúzia de gato pingado. Daí eu fiquei assim, pô, cara, o cara falou da mulher certa, falou do cara e de mim. O cara não me conhece. Eu coloquei ali que eu vim do sítio e tal, né? Até eu tô curioso agora. Não coloquei o que eu faço, nada. Aí ele pegou a minha folha assim, olhou, mostrou para a esposa dele. Daí eu pensei, já estou arrependido já de ter feito essa carta, cara. Aí deu aquele suspense, tanto por sinal que da moça e do rapaz, ele falou assim, em média de uns 2, 3 minutos. Né? Já falou tudo da vida da pessoa. Aí o meu, ele pegou e mostrou para a esposa, o que você disse? Ela falou assim, é isso aí mesmo. Ele falou, cara, eu vou te falar uma coisa, você vai falar que eu sou doido, né? Mas em questão aí de alguns anos, você vai estar envolvido na política. E você tem no seu eu, cara, que você não gosta de política. Você tem pavor de política, você tem nojo de política, das coisas erradas que você vê na política. Daí eu falei, pô, até aí tudo bem. Né? Eu sinto isso aí, né? E realmente. E daí ele falou assim, ó, isso aí você herdou da parte de gostar da política, não. Mas essa parte aí forte de você querer fazer a coisa certa, de querer mostrar que pode ser feito diferente, você herdou do seu pai. O seu pai é assim. Né? E o pai realmente é assim. O pai tem, por exemplo, tem conta no Itaú já não sei quantos anos. Até agora, estava recentemente lá agora na casa dele, né, a gente conversando, ele falou assim, filho, se voltar um cheque meu, eu me enforco. Eu me mato. Eu não vou conseguir ir na cidade e falar, voltou um cheque do Álvaro.
né? O apelido dele é Varenga, né? Mas o apelido dele é Varenga, mas o nome dele é Álvaro de Lima Nogueira, né? Ele falou assim, eu me mato. Daí realmente o pai nunca teve um cheque devolvido. Como tem pessoas diferentes, né? É. Eu tenho um amigo que parou de trabalhar com cheque porque ele disse, Roberto, as pessoas que não me conhecem não aceitam o cheque que não me conhecem. As que me conhecem também não aceitam porque me conhecem. E daí, né? E tem pessoas que são que nem o teu pai, né? Brincadeiras à parte, que não podem ficar devendo nada para ninguém, né? Que faz tudo certinho na vida, que tem que ser com uma correção, né? Não, o pai, por exemplo, se ele falar assim, ó, eu vou pagar o cara tal dia e der um imprevisto e não tiver comigo, aquela noite ele não dorme. Ele vai ficar alucinado. Então, daí o rapaz lá, o grafiguado, falou assim, olha, Guilherme, você vai me chamar de doido, mas num curto período de tempo você vai ser convidado para entrar na política, você vai acabar aceitando por você pensar diferente e querer fazer diferente. Você sabe que pode ser diferente. Daí eu pensei, esse cara pirou de vez agora, cara, da minha honestidade e tal, tudo bem, mas falar de política para mim... E realmente, cara, até ele falou assim, aqui tá meu cartão, se eu sei, eu tô falando que eu sei, o dia que você entrar, você pode me ligar, pode entrar em contato comigo, porque eu sei da sua capacidade, eu sei do seu caráter, não é você que está me falando, eu estou vendo aqui na sua escrita, entendeu? Você pode me procurar que eu vou te ajudar de corpo e alma, cara. A política precisa de pessoas que nem você, assim, que pensam que nem você. Aquilo eu cheguei a me arrepiar, cara. E ele falou assim, de mim, assim, uns 15 minutos. Assim, no final, todo mundo até aplaudiu, né, do que ele falou. Daí ele falou assim, ó, aqui na sua escrita, não só na sua, nos demais que eu analisei, eu analiso 400 itens. O jeito que você, a força que você escreve, como você faz o I, como você faz o S, é 400 itens numa palavra eu analiso. Não tem como dar errado. É só no Brasil que não é aceito. E realmente, dali menos de 1 ano e meio, 2 anos, eu estava sendo convidado para ser candidato a vereador, né, pelos colegas da empresa, né, pelo trabalho que a gente fazia na comunidade e tal, e falou, cara, nós precisamos de um vereador que representa a gente e tal, e nós escolhemos você, cara. E aí tu concorreu por qual partido? Era PSD, acho que na época, na época do Jean Kuma, acho que não, na época do João Paulo ainda, PSD. Não era PSD, trocou pro PSD, era DEM, né? Era DEM, depois passou pro PSD, né? E qual foi a tua votação na primeira eleição? Olha, eu fui ser candidato assim, caí de paraquedas, né? Realmente, peguei férias, peguei 3 semanas de férias, eu fui pra rua, fiquei assim desesperado, não sabia o que fazia. O partido me deu, na época, acho que foi 10 mil santinhos, ali, faltando ali 30 e poucos dias para eleição. Aí saí visitando os amigos, entregando santinho aqui, entregando lá, conversando, colocando as minhas ideias, tirei 500 e poucos votos. Assim, que eu vejo assim que é uma votação extraordinária, investimento zero, com 10 mil santinhos. Aí a gente vê pessoas que entram na política, né? Depois você vai ver a prestação de conta, que gasta lá meio milhão, 1 milhão para tirar 2 mil votos, 2.500 votos. Então, comparado 500 e poucos votos com custo zero, eu acho muita coisa. Depois disso, tu disputou mais 2 eleições para vereador, sempre aumentando a votação. Aí eu fui em 2008, aí em 2012 já, acho que já era PSD, né? Já tinha feito a junção de DEM para PSD ali. Daí eu fui, daí tirei já 600 e poucos votos daí. Também, nas mesmas condições, com 10 mil santinho, custo zero, sozinho na rua, sem cabo eleitoral, sem ninguém. Aquele trabalho formiguinha, falando com um amigo aqui, um amigo ali. Aquele trabalho assim que as pessoas veem, não vai chegar em lugar nenhum, mas dá resultado. Aí em 2016, a terceira candidatura. Isso, aí, que eu não sou partidário, né? Daí em 2016 fui convidado, né? Aliás, participamos juntos da época, isso. Né? Daí foi a mesma coisa, né? Você sabe da história. A gente recebeu o material faltando 28 dias para a eleição, né? Custo zero, e ainda o nosso material ainda veio tudo trocado, foto minha, número de outro candidato, né? Você sabe como é que aconteceu, Sim. né? Nós éramos 6 candidatos assim, material trocado. Aí, na época, o candidato a prefeito não quis fazer de novo. Aí foi onde que eu gastei, R$364 para fazer 20 mil santinhos daí. Fiz 20 mil colinha e saí na rua desesperado com 23 dias para a eleição e entregando para os amigos de porta em porta, tirei quase 800 votos daí. Que foi uma excelente votação, né? Para a época, né? Isso, é o que eu falo, sem o investimento ali adequado, né, cara? Por exemplo, assim, você tirar quase 800 votos com R$364 de material, e é praticamente um milagre para uma pessoa que tira 2.200 votos com 700, 800 mil gastos na campanha. Apesar da crescente, em 2020 você não quis participar, tinha outra prioridade, né? Isso. A prioridade, eu acho que era a tua menina que estava ingressando na faculdade de medicina. Isso, também isso, e também em 2020 foi ali no início da pandemia, né?
Aí eu fui convidado para participar por vários partidos, eu achei melhor não ir, porque eu não achava justo, né? O cara ir na casa de um amigo, pedir voto, e a Covid estava se iniciando, né? Eu pensei, eu posso trazer a Covid, como eu posso levar a Covid, né? Eu achei melhor ficar de fora e apoiar alguém. Pensando nessa parte assim de contrair o vídeo, de contrair no caso o vírus, né? E levar para um amigo, levar para um pai de um amigo, uma mãe de um amigo, né? Eu achava que não era certo. No meu ponto de vista, naquele ano nem deveria ter eleição. É verdade, muita gente pensou que a eleição seria adiada em razão da contaminação que ocorria, né? E constrangedor até visitar uma família sabendo que, como você bem colocou, poderia tanto estar levando a Covid para aquela pessoa como saindo de lá com a Covid. Então foi uma eleição assim muito complicada de se realizar. Eu acho que no dia da votação, inclusive, as pessoas iam de máscara, né, Altemar? Sim. E nessa tua passagem pela política, tu que já teve destacada atuação comunitária, principalmente auxiliando nas igrejas como festeiro, que é a forma que se busca arrecadar recursos para manter as paróquias, né? O que tu acha que tu, como vereador, tu poderia fazer pela comunidade caso tu tivesse sido eleito ou se algum dia tu viesse eleito? O que tu acha que a figura do vereador pode contribuir para a sociedade que tu participa? Olha, eu acho que pode contribuir muito para a sociedade. Eu vejo assim, por exemplo, assim, nessas 3 vezes que eu fui candidato, o que a gente mais escuta é as pessoas falando, poxa, cara, hoje vocês têm tempo para passar aqui no meu comércio, na minha casa e pedir voto. Mas por que vocês não passam antes? E a resposta era sempre a mesma. Eu falei, cara, eu trabalho. Eu dependo de trabalhar para poder sobreviver, pagar minhas contas. Agora, se essa pergunta você tinha que fazer para uma pessoa que é vereador. Agora, se eu fosse vereador, com certeza eu ia estar me dedicando só para isso. Eu ia estar passando aqui no seu comércio, aqui no mínimo, cada 6 meses para ver as suas prioridades. Da comunidade, da rua, do bairro. Eu acho que o vereador é fundamental, cara. Ele tem que trabalhar para a comunidade, tem que procurar a comunidade, não só na época de eleição, nos 4 anos. Porque se não for assim, por exemplo, assim, se caso eu seja eleito, né, lá naquelas vezes que eu fui, e não trabalhasse assim, eu não ia ter coragem de voltar e pedir voto para a pessoa. Eu sou uma pessoa que eu não sou político, eu sou uma pessoa que tenho vergonha. Eu acho que se a pessoa não trabalha, não vem atrás, não tenta resolver o problema da comunidade, que toda comunidade tem problema. E através de quem? Através do vereador, que vai encaminhar para o prefeito e buscar a solução. Eu acho que o cara tem que estar ali focado. Se o cara quer, dali 4 anos, voltar e pedir voto. As pessoas brigam muito, especialmente fora de eleição, por causa de ideologia, partido. E, na verdade, na eleição municipal, essa questão da ideologia, de partido, pouco importa, né, Altemar? É você eleger vereador e prefeito que tenha projeto, executar obra, atender os interesses da comunidade. Tem tanta coisa hoje que a gente reclama que a administração tem deixado a desejar. Você me falou há pouco, antes de a gente começar a conversar, sobre a questão da água em Blumenau. São situações inaceitáveis, né? Sim, assim, Roberto, assim, por exemplo, assim, eu vejo que a cidade, é que eu não tenho os dados aqui, mas se for hoje, lá no órgão da SAMAI, ver, todo dia tem novas ligações. E isso é todos os dias, tem pessoas construindo, pessoas, né? Eu acredito que deve ser no mínimo ali. Eu sei que uma época eu tinha visto essa matéria, acho que chegava uma média de umas 30 novas ligações por dia. Mas as pessoas pagam bem para isso, né? Eu acho que é quase R$1.000 uma ligação nova. E isso, paga. Tá? Eu sei que eu fiz lá em casa agora recentemente, agora foi 700 e alguma coisa, 700 e quase 800 pila por relógio colocado. Então eu vejo assim, a cidade ela vem crescendo, tomando um tamanho, né, gigante, isso é bom, mas só que eu vejo que hoje a capacidade de tratamento de água da cidade não muda. Por exemplo, nós podemos pegar aqui a ETA da Rua Bahia, a capacidade dela vai ser aquela, não tem como mudar. Tu tivesse falta de água aqui no Água Verde também na tua casa? Sim, recentemente, eu ligo para a SAMAI praticamente direto. Agora, por exemplo, depois que surgiu ali na rua ali na Divinópolis, que rompeu ali, aí o negócio se agravou bastante ali pra gente ali. Daí a desculpa que dava que era da Divinópolis, tinha rompido, tal. Aí eles arrumaram ali, né, pararam as obras, arrumaram, mas continua direto. A água na nossa região ali, na minha rua, né, só vem à noite, e à noite que vem, né? De dia não tem pressão. Aí, por exemplo, assim, aí a desculpa que dá, não, é que final de semana o pessoal está em casa, mas não é final de semana. Isso é corriqueiro, é direto. E o transporte coletivo? Como é que tu vê o transporte coletivo hoje em Blumenau? O transporte coletivo já, por exemplo, assim, da época que eu cheguei aqui
né, há 33 anos atrás para agora, já mudou bastante assim, né? Para melhor? Eu acho que sim, colocou bastante terminal, né? Mas só que tem muitos locais, muitos bairros que o horário assim, por exemplo, é meio escasso, né? Tem um de manhã, um meio-dia, uma tarde, né? Que as pessoas que realmente que dependem daquele, né, o seu trabalho tá caótico para aquelas pessoas, né? Mas já da nossa região aqui já é mais legal assim, né? Especialmente final de semana, né? Sim. Mas é isso aí, Altemar. Agradecer a tua participação, a gente conhecer um pouquinho mais da tua história, do teu trabalho comunitário, do teu envolvimento com as igrejas, principalmente como festeiro em várias que tu participou. Isso é importante, que a gente sabe hoje a necessidade da população se organizar e o quanto as instituições como igreja, elas contribuem para organizar a sociedade. Elas ajudam na questão social, muitas vezes distribuem cesta básica, acompanham as pessoas, dão apoio, solidariedade. Então tu tens um trabalho, tu é uma pessoa solidária, né? A pessoa que doa sangue, que se propõe a ser doador de sangue, como você, há 28 anos, tu não precisa escrever uma carta. Só o fato de ser doador de sangue já demonstra um pouco esse teu caráter positivo, de querer ajudar as pessoas, de ser solidário. Foi um prazer conversar contigo, eu espero que a gente tenha outras oportunidades que tu possa vir aqui para falar assuntos de interesse da nossa comunidade. Será o maior prazer voltar a discutir e estamos aí para isso, né, cara? Eu penso assim, se a pessoa não pode contribuir, não pode ajudar, então fica quietinho no seu canto, calado, não faça nada, né? Que a minha criação foi assim, né? Se não pode ajudar, também não atrapalha. Mas podendo ajudar, tu está à disposição. Regaçar as mangas e lutar junto. Obrigado, Altemar. Eu que agradeço.